Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui com os nossos estudos no que diz respeito hoje à nossa filosofia. Com vocês, professor Alexandre, Colégio Ativa, em mais uma aula extremamente importante. Para quem estiver com a apostila, aula 7, página 20, aula 7, Filosofia e Idade Moderna. Tranquilão? Muito bem, pessoal. Anteriormente, falamos sobre o pensamento medieval. Ali, pessoal, aquele pensamento filosófico intimamente ligado ao cristianismo, intimamente conectado à Igreja Católica Apostólica Romana. Vimos que existem duas correntes muito fortes dentro desse período medievo. Lá na Alta Idade Média, no início da Idade Média, nós temos a patrística, onde o principal personagem é Santo Agostinho. Santo Agostinho que irá utilizar muitos dos argumentos platônicos e irá cristianizá-lo. É aquilo que ficará conhecido como o cristianismo platônico. Maravilha? Mas ao final da Idade Média, já na Baixa Idade Média, nós temos uma outra corrente, que é a corrente da escolástica, onde o principal personagem é São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino vai utilizar muitos argumentos de Aristóteles. Então, pessoal, Alta Idade Média, patrística, Agostinho, Platão. Baixa Idade Média, nós temos a escolástica, São Tomás de Aquino e Aristóteles. Maravilha, pessoal? E aí, nós iremos agora transitar para o pensamento moderno. E o pensamento moderno é muito interessante. Concentra a maior parte das questões do Enem, quando o assunto está mais relacionado à filosofia. Várias bancas como o Unioeste, o UEL, o UEM, Unicentro, costumam cobrar bastante, a FUVEST cobrar bastante o período moderno. É onde teremos muitos pensadores e muitos assuntos. Muito mais do que tem aqui nessa imagem. Aqui nessa imagem nós temos gigantes do pensamento que nós vamos trabalhar esse ano ainda. Nós temos aqui Locke, Rousseau, nós temos aqui, pessoal, Montesquieu, nós temos aqui Berkeley, Spinoza, uma galera boa pra caramba. Mas antes de adentrarmos nesses pensadores, vamos analisar aqui, pessoal, a transição. Não foi assim, hoje é a Idade Média, amanhã é a Idade Moderna. Não foi assim, do nada, pá, de repente. Não, teve uma transição. Essa transição ela foi lenta, foi aos poucos. Algumas mudanças foram mais abruptas do que outras, mas não foi da noite para o dia. Algumas coisas foram acontecendo em determinados lugares que vão resultando em outras coisas, que vão refletindo em outras coisas e se conectando com outras coisas, dando início a novas coisas, ok? Então, vamos analisar os fatores que vão marcar a transição da Idade Média para a Idade Moderna. As bancas gostam muito dos períodos de transições. O Enem 2019 trouxe 3 ou 4 questões que envolviam esse momento de transição de um período para outro. Maravilha? Pessoal, nós teremos aqui fatores em determinados segmentos que vão refletir e resultar no período moderno. Maravilha? Fatores científicos, vamos falar disso logo mais. Fatores intelectuais, fatores políticos, e política será um assunto muito forte no período moderno. Economia, então, pessoal, tanto quanto. O fator religioso ele é muito interessante, pessoal, está escancarado no início da apostila. Mas existiu, pessoal, um fato que vai de fato marcar com bastante potência essa transição do período medieval para o período moderno, que é o fator cultural, com aquele acontecimento fortemente trabalhado em história, que é o renascimento cultural. O renascimento, a renascença, vai marcar essa passagem do período medieval para o período moderno. Tranquilão? O renascimento, pessoal, renascimento que é aquele movimento artístico, literário que vai acontecer na Itália, que vai começar na Itália, em cidades com grandes contatos com o Oriente, com cidades com grande fluxo comercial como Milão, Nápoles, Veneza, Gênova, que terão como grandes financiadores, patrocinadores dos artistas, aqueles caras conhecidos como mecenas. Olha que interessante, pessoal. Que terá como características, pessoal,
o racionalismo, o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o otimismo, o hedonismo. Então, cada uma dessas características vai impactar gigantemente a sociedade ali da Península Itálica, logo se espalhando por toda a Europa. Então isso vai resultar em muitas mudanças. Tranquilão? Lembram-se lá, pessoal, dos artistas renascentistas, grandes pintores, grandes escultores? Lembram-se lá dos Tartarugas Ninjas? Leonardo, Michelangelo, Rafael? Lembram-se, pessoal, do grande teórico político que vai estar nesse momento, que é Maquiavel, que nós vamos falar na aula que vem? Tranquilão, pessoal? Então, o período renascentista será um marco gigantesco de passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Tranquilão, pessoal? Para que fique bem claro e bem palpável para vocês, trouxe aqui nessa tabelinha humilde, que aparece, pessoal, em vários livros didáticos. É uma tabelinha muito famosa, entende? Características da Idade Média, que estiveram presentes na Idade Média, e características que estarão muito presentes e marcantes no período moderno. Aí vocês conseguem enxergar a diferença clara entre esses dois momentos, onde o Renascimento estará no meio delas, pessoal, fazendo essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Tranquilo, pessoal? Na Idade Média nós tínhamos como uma ideia muito forte o teocentrismo. Teo de Deus, centrismo de centro. É esse Deus no centro de tudo. É esse Deus que está aqui esperando esse homem que é um erro, esse homem que é falho, esse homem que é um equívoco, esse homem que é pecaminoso, ir até ele. Beleza? Ou seja, o homem, pessoal, pecaminoso que tem que agora viver nesse mundo terreno, tentando alcançar a graça e assim automaticamente a salvação e alcançar Deus. Viver ao lado de Deus na eternidade. Então, o teocentrismo como uma ideia muito forte pregada na Idade Média. Maravilha? Já no período moderno, nós temos uma ideia de antropocentrismo. Antropos, o homem, o centrismo de centro. Não que as pessoas agora se tornaram agora ateus. Não, alguns até viraram. Mas o antropocentrismo lembra uma ideia de que o homem no centro, esse homem que agora ele quer valorização, esse homem que agora ele quer reconhecimento, ele quer se tornar o centro de atenções por meio dessa racionalidade que ele está valorizando muito a partir da Renascença. Então, antropos ao centro. Maravilha? Uma ideia muito forte que existia na Idade Média era uma ideia de aceitação. Lembram-se muito aí, pessoal, da filosofia dos estoicos antes da Idade Média, que vai refletir gigantemente na filosofia cristã. A aceitação, conformação, tudo já está traçado, existe um plano divino que organiza tudo, então tenta se encaixar, tenta se adaptar. Está complicado? Está lamentável? Sim, aceite, recuse as perturbações, aceite, porque Deus sabe o que faz. E a vitória estará certa depois daqui, se você viver uma vida seguindo os preceitos de Jesus Cristo. Então, aceitação, conformação, beleza? Já na Idade Média, essa aceitação não vai ser tão utilizada assim, não vai ser tão bem vista. Eu quero progresso, antropocentrismo, e esse antropocentrismo vai resultar em progresso? Peraí, eu não vou aceitar, eu não admito aceitar isso. Por que eu tenho que viver assim, nesse sofrimento? Não, eu quero progredir, eu quero avançar, eu quero melhorar minhas condições. Então, uma ideia de progresso muito forte nascendo e borbulhando ali na Idade Moderna. Na Idade Média nós tínhamos uma ideia de ascetismo. Esse A dá sentido de negação e esse cetismo seria essa negação aos prazeres, para ser mais exato. É uma ideia de sofrer. Quanto mais sofrido for, mais bela será a vitória. Quanto mais dolorido for, mais brilhante será a vitória que eu alcançarei, a graça que eu irei atingir. Inclusive, pessoal, nós temos pessoas levando esse conceito de ascetismo ao extremo, tentando, se autoflagelando, tentando se aproximar das dores que Jesus sofreu na cruz. Entende? Então, uma ideia de negação dos prazeres, uma ideia de dor, de sofrimento mesmo. Já na Idade Moderna, ali com o período da Renascença, nós teremos o hedonismo, de prazeres sensoriais.
os prazeres da carne, os prazeres do sentido e de valorização desses prazeres. Pô, cara, muitos vão falar assim, cara, Deus nos fez, Deus nos deu esse corpo maravilhoso, esse corpo que é dotado de sentidos espetaculares. Vamos valorizar, vamos apreciar esses sentidos. Os sentidos do tato, paladar, visão, audição, olfato. Vamos valorizar esse negócio de sofrer, de sentir dor. Não, pra que isso, cara? Pra que isso? Vamos apreciar os prazeres, vamos tentar levar uma vida prazerosa. Ok? Então, hedonismo muito forte aí. Percebam, pessoal, essa diferença bem impactante entre características da Idade Média e características do período moderno. No período da Idade Média, nós tínhamos uma ideia de coletivismo muito forte. O coletivo alcançando a salvação. Isso que eu vou fazer aqui é para o bem comum, entende? Da comunidade, do grupo. Então, uma ideia de coletivismo. Poucos eram aqueles que se destacavam, que conseguiam se destacar perante os outros, até porque o discurso pregava um coletivismo. Já na Idade Moderna nós temos, não que o coletivismo tenha ficado de lado, existe o coletivismo, existiu o coletivismo muito forte também, mas agora com uma valorização do individualismo também. Peraí, é eu que estou fazendo, eu quero reconhecimento, eu quero fama, eu quero poder, eu quero sucesso, eu quero ser melhor, eu quero estar ali em primeiro no ranking, eu quero ser melhor que os outros. Ou seja, pessoal, individualismo, os próprios artistas renascentistas, os próprios escritores, pintores, eles vão fazer as suas obras e vão assinar. Eu fiz. Meu talento, minha técnica, de fato ali são as minhas qualidades que fizeram com que eu fizesse tal obra. Então eu quero reconhecimento. Então, individualismo. No período da Idade Média nós temos as verdades, existia uma ideia de verdade, só que essa verdade ela estava na Bíblia, essa verdade estava ali nas escrituras sagradas. Então, quer encontrar a verdade? Está na Bíblia. Estão verdades contidas no livro sagrado cristão. Já na Idade Moderna, a Bíblia ela perde um pouquinho de espaço no que diz respeito à verdade. Pois essa verdade agora está de mãos dadas com a ciência. Peraí, me prova cientificamente. Se você me provar cientificamente que isso é realmente assim, eu acreditarei e vou confiar e vou acreditar que isso é uma verdade. Então, a ciência sendo a nova forma de certezas e verdades. Aqui na Idade Média nós tínhamos uma ideia de que aquilo que era natural era pecaminoso. Olha só que interessante, principalmente as coisas relacionadas ao corpo, a natureza corpórea, ela é pecaminosa, ela é tentação. Então, inclusive, pessoal, existiam alguns relatos de que alguns membros eclesiásticos e alguns leigos trocavam de roupas rapidamente para que não ficassem nus diante de Deus. Deus estaria vendo eles nus. Olha só que loucura isso, pessoal. Então, percebam que a natureza, principalmente corpórea, era algo pecaminosa. Já na Idade Moderna, a natureza ela é bela, a natureza ela é linda, a natureza ela tem que ser contemplada, ela tem que ser admirada. Então, principalmente na área das pinturas, das esculturas, da própria literatura, nós teremos ali, pessoal, as paisagens com cores mais vívidas, nós teremos o corpo mais desnudo, as mulheres e os homens com suas partes íntimas aparecendo, com detalhes bem legais, bem interessantes, bem fiéis. Então, pessoal, a natureza ela é bela, ela tem que ser contemplada e admirada. Aí no período da Idade Média nós temos aqui o homem, esse ser humano, como um equívoco, como um vacilo, como um erro, como uma falha, que tem que tentar se virar aqui, sofrer aqui, para tentar alcançar a graça e a salvação e retornar a Deus. Já na Idade Moderna, esse homem é um apogeu, esse homem ele é demais, esse homem ele é tudo de bom, esse homem ele tem a racionalidade, ele construiu a ciência e por meio da ciência ele pode transformar a natureza ao seu favor. Então, pessoal, o homem como o ápice da criação ou como o ápice do desenvolvimento natural que vai chegar até ele e ele vai transformar o mundo por meio da sua racionalidade. Então percebam, pessoal, essa distinção que há entre período da Idade Média e período moderno. Não esqueçam que a Renascença marca essa passagem. Tranquilão?
Aí, pessoal, nós teremos aqui algumas ideias de modernidade para aprofundar um pouquinho mais. Nós teremos aqui, desde o período moderno, grandes mudanças na área da política. Vamos falar muito sobre isso aí. Na área da sociedade em geral, né, na organização social, na área econômica, na área cultural, como falamos agora, com o renascimento cultural, que vai respingar em muitas coisas que veremos aqui nesse quadro. E a ciência, pessoal, não dá para deixar de lado a ciência. É um tópico muito forte que será debatido a muito custo, que será conquistado cientificamente, mas a muito custo, por exemplo, aquela passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. A igreja, o cristianismo defendia muito aquela ideia ptolomaica de geocentrismo, porque Deus criou assim, então a Terra sendo o centro do universo, isso é perfeito, isso é criação divina, isso é belo. E ir na contramão, falar que a Terra não é o centro do universo, seria uma heresia passível de grandes punições. Então, grandes nomes da ciência, a muito custo, irão por meio de métodos matemáticos, vão aí começar a plantar sementinhas que irão transformar e colocar uma outra teoria no lugar do geocentrismo, que é o heliocentrismo. Nomes gigantes como Nicolau Copérnico vai começar a falar muito forte desse heliocentrismo, que essa ideia de Terra no centro estaria errada. Logo, Giordano Bruno aprofunda ainda mais isso aí, porém Giordano Bruno vai ser queimado. Mas quem vai fazer essa mudança de forma mais abrupta e tentando provar de maneira bem mais segura, matemática, com a sua física quântica, com a sua física quantitativa, com a sua física quantitativa, diferente da física qualitativa do Aristóteles, nós teremos Galileu Galilei. Galileu Galilei, pessoal, através da geometria, através da matemática, através ali, pessoal, dessa linguagem matemática, vai mostrar ao mundo que o heliocentrismo é o correto, que o Sol é o centro do universo e a Terra é mais um corpo que gira em torno do Sol. Vai sofrer muito por isso, pessoal. Ele só não vai ter um fim tão trágico quanto o Giordano Bruno, porque ele vai lá abdicar do que disse, vai negar algumas coisinhas, vai falar que estava loucão e vai ficar recluso. Mas o estrago já estava feito. Então, a partir dessa exatidão que as ciências exatas podem trazer, ele vai plantar sementinhas dentro dessa área da astronomia. Isso vai impactar gigantemente a filosofia, vai impactar a política, vai impactar gigantemente a religião, que será muito questionada nesse período. Tranquilão, pessoal? Então vamos analisar aqui, agora esse homem que caminha na segurança da ciência, quais outros tópicos que serão impactados de maneira bem interessante agora no período moderno. Na política nós temos o absolutismo. Vocês vão entrar em muitos detalhes na aula de história sobre os governos absolutistas. Mas nesse momento aqui de início da Idade Moderna nós teremos esse governo absolutista como algo novo, como algo moderno. Esse acordo entre religião e alguns reis vai ser muito interessante, vai ser algo muito novo, muito moderno e de fato, pessoal, muito impactante. Lá com o Iluminismo, lá com a Revolução Francesa, já no final da Idade Moderna, isso aqui vai ser chamado de antigo, de antigo regime. Mas nesse momento é algo muito interessante. Teremos teóricos muito fortes que vão defender esse tipo de governo. Nós teremos Thomas Hobbes no Leviatã, nós teremos Jean Bodin, teremos Jacques Bossuet com o direito divino dos reis, teremos Maquiavel, que apesar de não ter sido um absolutista, vai escrever uma obra que se encaixa nesses moldes, que é O Príncipe. Então, nós teremos aqui, pessoal, o governo absolutista como uma ideia muito nova, muito moderna. Tranquilão? Na área da economia também algo muito importante, que é o mercantilismo. Percebam que aquela ideia de feudalismo ficou para trás. Nós teremos o renascimento comercial e urbano já no final da Idade Média com as cruzadas, e isso vai resultar, pessoal, em um aquecimento comercial, dando espaço a esse pré-capitalismo. Isso que a gente vai chamar de mercantilismo, que terá como característica o metalismo, acúmulo de metais preciosos e assim por diante. Então, pessoal, na economia também
algo muito impactante acontecendo em comparação agora deixando o período feudal de lado. Beleza? Na cultura, como já detalhamos, pessoal, nós temos aqui o renascimento cultural, que vai com ideias como humanismo, classicismo, que é o resgate da cultura greco-romana. Nós teremos o hedonismo, o otimismo, o antropocentrismo, o racionalismo, que vão plantar sementinhas, vão impactar gigantemente, vão mudar o pensamento de muitas pessoas, vão fazer com que muitas pessoas passem a questionar outras coisas, e isso vai causando uma transformação enorme na sociedade, em vários âmbitos que nós estamos analisando aqui. Tranquilão? Na questão de classes sociais, uma atenção especial à burguesia. Nesse momento ela começa a ganhar força, se tornará a principal revolucionária com ideias iluministas logo mais. Essa classe, pessoal, vai abraçar o iluminismo, essa classe vai abraçar muitas ideias e eles vão ter um impacto econômico muito grande no mundo a partir da Idade Moderna. Então, a burguesia ganhando espaço cada vez mais. Tranquilo, pessoal? Na questão religiosa, isso é muito interessante. A Igreja Católica Apostólica Romana, que foi uma poderosa instituição durante toda a Idade Média, vai começar a perder espaço, vai começar a se fragmentar. Outras religiões cristãs vão surgir nesse momento. Nós teremos ali, por exemplo, a Igreja Luterana, onde Martinho Lutero, fundador, que era católico, vai se desligar da Igreja Católica. Lembram lá das 95 teses de Lutero? Então, percebam que a Igreja Católica começa a perder força, a perder fiéis, começa a se fragmentar. Com Lutero, nós teremos aqui Henrique VIII fundando o anglicanismo lá na Inglaterra. Nós teremos uma querida das bancas hoje em dia, que é o calvinismo. João Calvino também vai se desligar e vai fundar o calvinismo. O calvinismo tem uma ideia muito forte, muito interessante relacionada, pessoal, à economia. Porque é o seguinte, nós temos ali Lutero, que vai dizer que a salvação é pela fé, e Calvino vai dizer sobre a ideia da predestinação. Nasceu aqui, ó, criancinha. Beleza? Tem um bebezinho aqui. Esse bebezinho ele já é predestinado, ele já nasce predestinado à salvação ou à danação. Pô, maravilha! E como é que eu fico sabendo em vida se eu sou predestinado à salvação ou à danação? Calvino vai dizer: o quanto você conseguiu acumular de bens materiais, riquezas por meio do seu trabalho será um sinal de salvação. Cara, olha que interessante. O trabalho, essa ideia de trabalho, que por séculos, que por milênios foi entendido como uma punição divina, como um fardo, como um castigo, agora não é mais assim. Agora é um sinal de salvação. Agora um olhar diferente é lançado sobre o trabalho. O trabalho, e por meio do trabalho eu posso adquirir bens materiais, eu posso enriquecer, e isso para o calvinismo é um sinal de salvação em vida. Pessoal, a burguesia, muitos burgueses vão olhar para essa nova vertente do cristianismo e vão falar assim: pô, cara, achei minha religião, cara. Pô, aqui enriquecer não é pecado, aqui acumular bens materiais por meio do trabalho não é ruim, não é feio, é um sinal de salvação. Pô, fechou, entende? Então será uma religião que vai ter muitos adeptos da classe burguesa. Tranquilão, pessoal? Então percebam, daí depois nós teremos, sim, a Igreja Católica fazendo a sua reforma, aquilo que vai ficar conhecido como Contra-Reforma, ali com o Concílio de Trento, e vão estar intimamente ligados com as grandes navegações. Um novo mundo é descoberto. Então nós temos aqui a América, aqui na América tem uma galera por aqui, e a Igreja Católica vai encontrar uma possibilidade de fazer campanhas religiosas aqui no Novo Mundo para captar fiéis, pois ela estava perdendo muitos fiéis ali na Europa. Então aqui o Brasil é fruto disso aqui, pessoal. Os jesuítas vieram aqui com uma missão muito clara, dentre tantas, mas também de catequizar indígenas. Tranquilo, pessoal? Então, o movimento das grandes navegações intimamente ligado com a questão política, com a questão econômica, com a questão religiosa. Maravilha? Na questão intelectual e do conhecimento, nós teremos o iluminismo, mais ali, pessoal, a partir do século XVIII, para ser mais exato.
temos ali respingos do século XVII, mas o século XVIII, o século das luzes, que vai combater gigantemente o absolutismo. Olha só, pessoal, o absolutismo que até então era novo, que até então era moderno, por esses caras será chamado de antigo, de ultrapassado. Então, pessoal, o iluminismo, uma ideia muito forte, pautada na razão. Maravilha, pessoal? E na questão filosófica, teremos aqui filosofias políticas incríveis. O assunto política será fortemente tratado por vários nomes. A gente não pode esquecer jamais dos contratualistas que vai fazer parte desse período aqui. Rousseau, Locke, Hobbes. Maravilha? Então o assunto política será muito tratado aqui. E também, não vamos esquecer que será alvo da nossa próxima aula, Nicolau Maquiavel, que será aquele que vai inaugurar a ciência política e o realismo político. Tranquilo, pessoal? Então, aqui nós temos as principais pautas de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Beleza? Vamos fazer aqui uma questão. Aí, resolvendo essa, vocês façam as da apostila e qualquer dúvida é só entrar em contato. Aqui nós temos uma questão do Enem. O Enem gosta muito disso aqui, tá pessoal? 2019 caiu, 2018, sempre aparece uma questão de transição de período médio para período moderno. Temos aqui um textinho do Galileu, vamos ver aqui, pessoal. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Olha, percebam, pessoal, falamos agora há pouco dessa linguagem matemática sendo utilizada para provar, inclusive, o heliocentrismo. Sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Maravilha, pessoal. No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender o quê? Defender a continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante da Idade Média. Ciência e fé tinham um vínculo forte, pessoal, um vínculo dominante durante a Idade Média? Não, né, pessoal? A fé estava aqui. A razão estava aqui, subordinada à fé. A ciência, então, pessoal, estava um pouco distante desse momento aqui, beleza? Então, não tinha, pessoal, um vínculo muito forte entre ciência e fé durante a Idade Média. Beleza? Ainda mais aqui, ó, dominante na Idade Média. Não, beleza? B. Defender a necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático. A matemática, a linguagem matemática sendo utilizada para explicar muita coisa, pessoal, e não o contrário aqui, beleza? C. Defender a oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. Falamos agora há pouco aqui, pessoal, que Galileu trouxe o método quantitativo, a física quantitativa, diferente da física qualitativa do Aristóteles. Lembrando que a escolástica, Tomás de Aquino, ele é de inspiração aristotélica. Então, pessoal, temos uma diferença aqui. Defender Galileu, os argumentos de Galileu, significa também entender e defender uma oposição, beleza? Uma oposição da nova física quantitativa do Galileu com os pressupostos da filosofia escolástica, que era inspirada em Aristóteles, na física qualitativa do Aristóteles. Então, pessoal, a C, a princípio, é a mais completa até o momento. Beleza? D. Importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja. A Igreja queria essa independência da investigação científica? É complicado afirmar agora, né, pessoal? Complicado afirmar isso aí. Entende? Estaria bem na contramão, né, do que a gente viu até agora. A letra A é algo parecido e a D também, pessoal, bem parecido aqui. Então, ciência e fé durante a Idade Média não estavam tão próximas assim. Beleza? Então, a D também está errada. E. Inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza. Não, para Galileu é muito adequado.
é muito correto, é muito seguro utilizar a linguagem matemática para explicar racionalmente as coisas da natureza. Então, a E também está errada. Então, a resposta correta é a letra C. Maravilha, pessoal? Tranquilão? Então, na próxima aula, vamos analisar aí um veterano do Enem, um veterano da UniOeste, de qualquer banca da galáxia. Um querido, pessoal, com sua obra O Príncipe, dentre outras, mas a obra O Príncipe vai marcar demais os assuntos políticos. Então, Nicolau Maquiavel para a próxima aula. Tranquilão, pessoal? Até a próxima!